Olá, como vai? Tudo bem, todos vocês? Aqui fala Pedro Conci, eu falo da Estante Mágica. Sou Robson Mello, também ajudei a fundar a Estante Mágica junto com o Pedro. A gente está aqui hoje para bater um papo com vocês. A gente quer falar um pouco sobre inovação em sala de aula, especificamente inovação em sala de aula com projetos. Antes disso, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai contar um pouco da história da Estante Mágica. A Estante Mágica ela começou em 2009, comigo e com o Robson. Nós dois temos formação jurídica. A gente se encontrou numa multinacional, no departamento jurídico dela, e a gente tinha uma afinidade em comum e uma desafinidade em comum, né? A gente não queria trabalhar com direito, porque aquilo não movia o mundo, e ao mesmo tempo a gente era completamente apaixonado por educação, né, Marcos? Pois é, e essa paixão por educação acabou guiando aí as nossas carreiras. A gente fundou o Estante Mágica em busca de um modelo de educação que fosse inovador, que pudesse trazer para a sala de aula um diferencial, e a gente está aqui hoje, em 2017, né, já com todo esse tempo de estrada. A gente construiu um projeto bastante sólido, que vocês podem conhecer e acompanhar já pelo nosso Facebook, e esse projeto sólido, ele é transformado dentro de sala de aula. A gente tem várias escolas hoje que fazem e usam o nosso projeto aliado a várias outras metodologias dentro de sala de aula. Isso aí, de 2009 para cá foram mais de 100 mil alunos que já passaram pela Estante Mágica, foram mais de 1000 escolas. A gente lá no início, a gente bateu de porta em porta em escola para entender efetivamente quais eram as reais demandas das escolas. Então, assim, quais eram os problemas, o que alguém de fora poderia fazer para resolver as dificuldades, as complexidades. E ao mesmo tempo a gente foi pesquisando muito o que estava sendo feito no Brasil e no mundo, fora também, no exterior, quais eram as soluções para aquelas dificuldades que a gente via que se passavam aqui, né? Então, de 2009 para cá, a gente vem tentando entender essas demandas das escolas, vem tentando entender as complexidades inerentes ao processo educativo, e a gente vem tentando criar soluções para isso. A Estante Mágica hoje é uma plataforma de projetos pedagógicos que transforma as crianças em autores de livro de verdade, né? Então a gente está aí com essas 100 mil crianças por todo o Brasil, né, Robson? Exatamente, e cada uma delas criando a sua própria história. Isso é muito importante. Quando a gente tem a autoria, né, da criança, onde ela é a protagonista da história, ela se sente relevante dentro desse processo de ensino e aprendizado. Ela não é uma mera espectadora, ela é de fato autora, protagonista. Ela consegue dizer para o mundo, a partir do livro que ela publica, a história dela, do jeito dela, com as ilustrações que fazem parte do cotidiano dela, usando, enfim, todos os meios que a escola consegue dar para ela. Não só a escola, mas o que ela aprende no mundo de uma maneira geral. Isso aí. E é interessante contextualizar um pouco, né, para quem é da área de educação. É muito claro a evolução, o desenvolvimento desse processo educativo de lá para cá, mas o modelo educacional de hoje ele vem de um modelo que foi construído na época da Revolução Industrial, né, pelo Império Prussiano. Então, assim, esse modelo em que as crianças ficam enfileiradas, são divididas em séries, em grades curriculares, né? Isso foi feito lá atrás, no século XVIII, para um momento em que aquilo ali era adequado para aquele momento, para aquelas necessidades, né? Então, de lá para cá, as tecnologias mudaram, as crianças mudaram, as pessoas mudaram, as necessidades mudaram, e a educação ela não conseguiu, assim, ou tem tido uma dificuldade de acompanhar esse ritmo de evolução do próprio mundo, né? E é disso um pouco que a gente, como uma startup de educação e algumas outras, vem tentando fazer, que é justamente tentando fazer com que as escolas consigam se acomodar a esse ritmo, a essa evolução, a essas novas necessidades dessas crianças de hoje em dia. E quem melhor conhece as necessidades dessas crianças de hoje em dia é a escola, que está no dia a dia, com os pais, com os professores, com os seus coordenadores. Então, é a escola que a gente quer ajudar. Os projetos da Estante Mágica hoje, eles são muito voltados para ajudar a escola a desenvolver essas novas competências aí do século XXI. Isso aí, Robson. Tem um dado interessante até para mostrar um pouco em relação à questão do conteúdo curricular, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, e as crianças elas saíam da escola sabendo aproximadamente 6% daquilo que era ensinado em sala de aula. Então imagine que
em 94% do tempo, a criança ela simplesmente ignorou ou expurgou aquele conhecimento que foi implementado nela daquela forma, né? Então, assim, o que a nova educação hoje vem falando muito é que mais do que a criança aprender aqueles conteúdos, é a criança desenvolver competências para a vida pessoal e para a vida profissional dela. Exatamente. O conteúdo hoje está disponível na internet na facilidade de um toque. Basta você usar o seu celular, pegar e jogar no Google, que você já vai ter a resposta para conteúdos que você precisa. Eu acho que o mais legal é que a gente precisa aproveitar a infância, que é o momento em que a criança é uma esponjinha de conhecimento, para ensinar para ela de verdade coisas que vão ser relevantes para a vida de uma maneira geral. E aí isso envolve desde competências emocionais, afetivas. É importante que a gente também valorize cada tipo de inteligência, e eu acho que o ensino por projetos ajuda muito nisso. E quando a gente fala de ensino por projetos, né, ele já vem sendo bastante discutido no próprio Brasil. Uma das grandes diferenças de ensino por projeto é a Finlândia, que em 2013 ela estabeleceu isso aí no seu próprio currículo, na sua própria necessidade regulamentar, que o ensino ele fosse feito a partir de projetos. Os professores eles devessem estabelecer projetos para fazer aquele ensino ali. E o que exatamente? O que é um projeto? Né? A gente tem que entender, quando a gente fala assim, vamos falar de projeto, vamos tentar entender um pouco mais o que é um projeto. Um projeto, ele parte de um objetivo, então ele tem que ter uma necessidade, a gente tem que saber aonde a gente quer levar. Aquele projeto, geralmente, ele tem um período temporal em que determinadas atividades são desenvolvidas, tá? Nesse projeto, ele é estimulado que a necessidade do saber da criança ela seja estimulada. Então, assim, a criança ela não deve ser imposta o conhecimento. O conhecimento da criança ela tem que ter, assim, a curiosidade que é inerente ao próprio ser humano, ela tem que ser aguçada na criança, né? Então, nos projetos, ocorre essa necessidade do saber. Um dos pontos de projetos fundamentais é que a aprendizagem ela tem que ser significativa. Então, assim, os projetos eles têm que estar adequados àquela comunidade ali, ou aquele grupo de crianças, né? Eles precisam fazer sentido, né? Eles precisam estar contextualizados. Eu acho que todo mundo tem uma experiência escolar que foi traumatizante de alguma forma, né? Alguém que, quando a gente precisa, por exemplo, aprender a fórmula de Bhaskara e fica esperando o dia que a gente vai usar efetivamente a fórmula de Bhaskara, e esse dia parece que nunca chega. Mas enfim, não que a fórmula de Bhaskara seja relevante, mas ela é relevante dentro de um contexto específico. E se a gente gasta o tempo da criança para aprender algo que ela pode aprender de repente em outro momento ou em outro contexto mais especializado, talvez a gente tenha um ganho maior e uma evolução maior aí no contexto educacional. Exatamente. Então, assim, dentro dos projetos, o professor ele estimula essa necessidade de saber, aguçar a curiosidade das próprias crianças que têm em sala de aula. Então é importante contextualizar, né, a sua própria comunidade, a sua própria situação, né, as ocorrências do próprio local. Né? Então, assim, um projeto eventualmente aplicado para crianças de uma comunidade carente do interior do Acre, ela tem outras necessidades de saberes que, por exemplo, uma criança da capital aqui do Rio de Janeiro. Né? Então isso tem que ser muito próprio, muito adequado à criança. Ele tem que se aguçar, como a gente falou, essa curiosidade das crianças. E dentro do projeto, o que ocorre? Vamos dar um exemplo do que seria um projeto. Né? Vamos dizer que um projeto que a professora ela quer desenvolver determinadas competências e habilidades das crianças. A professora leva as crianças para uma praia em que existe sujeira ali. Então, assim, tem lixo jogado no chão, tem papel, tem corpo, tem, enfim, uma série de coisas no chão. Então, por exemplo, eu levaria as crianças para poderem ver a situação real. Então, assim, o que está acontecendo, né? Vamos ver. Então, assim, já que a gente quer falar, por exemplo, de meio ambiente, sustentabilidade, ela vai apresentar na prática os seus alunos o que está acontecendo ali. Então, assim, eventualmente ela poderia levar os seus alunos ao próprio local para que eles pudessem ver efetivamente o que era aquilo. Depois de visto o que aconteceu, a professora debate com os seus alunos o que as crianças estão vendo, o que significa aquilo ali. E isso sob diversas perspectivas, né? Porque o legal dos projetos é que eles podem ser projetos interdisciplinares. Então você não precisa ter só uma professora, você pode ter várias professoras levando esses alunos para a praia, por exemplo. E aí a gente vai falar, como professora a gente fala de meio ambiente, com a outra a gente vai falar de geografia, com a outra a gente pode falar de ciências sociais, ou mesmo uma mesma professora que fala desses diversos assuntos. Né? E o legal do projeto é que ele
tem essa capacidade de ser interdisciplinar. Exatamente. E se fala muito hoje, Viviane Mosé, Tião, José Pacheco e todos esses grandes educadores de hoje em dia, eles falam muito que o saber ele não pode ser compartimentado, né? Você não chega hoje para dialogar com uma pessoa e fala assim, não, calma aí, agora vem meu raciocínio matemático, só um minutinho que agora vem meu raciocínio de exatos, vem meu raciocínio de determinadas ciências. Então, assim, os saberes eles se cruzam. Então, assim, em todos os momentos, as crianças têm que ter aquele aprendizado se cruzando. Essa é uma dificuldade natural ainda das escolas de hoje em dia, ainda que se passa, e justamente isso que a gente vem tentando fazer é poder ajudar as escolas a poder fazer com que elas façam a implementação desse ensino por projetos. Então, hoje a gente tem uma plataforma de projetos para a escola poder aplicar e ajudar também a escola nessa questão da interdisciplinaridade, que não é fácil, né? A gente sabe que, assim, a gente em contato em loco com mais de 1000 escolas pelo Brasil, a gente sabe a complexidade de fazer esse cruzamento. Então, de pegar um determinado professor e ele cruzar matéria com professores de outra disciplina, né, Robson? Exatamente. Inclusive, a gente aqui durante essa live, a Graziele falando com a gente está dizendo que todo projeto pode ser multidisciplinar, né? E com isso trabalhamos diversos. Então, ela está aqui acompanhando e dizendo para a gente que, de fato, né, dentro da experiência docente dela, está corroborando aí essa nossa proposta. Exatamente. Até vocês que estão nessa live aqui agora, se quiserem comentar exemplos de projetos ou como já aplicaram projetos, eventualmente se tiverem dúvidas também, fiquem à vontade aí para comentar. Então, é esse ensino baseado em projetos que, por exemplo, é aplicado já por grandes referências educacionais hoje, como, por exemplo, o professor José Pacheco na Escola da Ponte, com esses projetos interdisciplinares, em que, assim, as crianças elas têm hoje uma matriz, né, em que, assim, ela tem que ter que passar por aquilo ali, ela vai escolhendo por onde ela vai passar, e esses conhecimentos delas elas são cruzados. Né? Então, assim, o Robson, de forma interessante, ele falou sobre Bhaskara, e um outro exemplo que eu vi de um projeto recente, a professora queria ensinar sobre o PI, sobre a necessidade disso, e as crianças foram aprender a montar uma bicicleta. Então, assim, montando uma bicicleta, você tem que saber a fórmula do raio, a fórmula da área. Então, assim, nessa hora veio o tal do PR ao quadrado, veio o tal do 2PR, né? Então, assim, as crianças têm que ter essa aprendizagem significativa e colocar no mundo real, no mundo concreto. A gente precisa tangibilizar o ensino para as crianças. Exatamente. A experiência do José Pacheco, especialmente quando ele fala na Escola da Ponte, é que quando você coloca crianças ali dentro de um projeto que faz sentido, como, por exemplo, construir uma bicicleta, ou imagina só, um dos exemplos que é usado no livro, que a propósito a gente recomenda muito, que é a Escola que sempre sonhei sem saber que pudesse existir, do Rubem Alves. Nesse livro ele dá o exemplo da construção de uma caravela, né? A construção de uma caravela, que é uma maquete, óbvio, de uma caravela, e o quanto várias disciplinas podem estar ligadas na construção dessa caravela, né? Você vai desde física, matemática, história, geografia, enfim. É interessante isso que eu estava vendo recentemente, uma escola num país nórdico, que o projeto que ela aplicou era um projeto anual, então era aplicado no ano inteiro, em que as crianças elas tinham que construir um barco. E, assim, e na construção do barco, ela passava então por diversos saberes ali. Então, assim, não só por questão de competências que a gente vem falando, a gente vai falar um pouco mais de competências daqui a pouco, mas a própria questão do conteúdo. Assim, então, existe a necessidade óbvia de passar o conteúdo para as crianças, né? A gente não diz que é desnecessário qualquer coisa assim, mas então, assim, no ensino baseado em projetos, a gente passa pelos conteúdos e a gente desenvolve essas competências, tá? Então, eu achei isso fantástico. Eu já vi um projeto também que as crianças construíam uma casa. Então, assim, uma casa, as crianças passavam desde questão de química, a questão de física, enfim, a matemática para fazer uma conta, para fazer a construção. E principalmente questões da vida, né? Porque afinal nada representa mais a vida do que a própria casa, né? Como você constrói. Hoje a gente às vezes tem dificuldade para trocar uma lâmpada, um interruptor, justamente porque isso não foi ensinado na escola. A gente acabou aprendendo outros conteúdos que não vão ser utilizados quando a gente poderia aprender conteúdos efetivamente aplicáveis à vida. Exatamente. E a gente fala aqui de conteúdo, né? O Robson falou há pouco, que o conteúdo hoje ele está disponível a um clique de qualquer pessoa. Então, assim, se você quiser saber quando foi a Revolução Francesa, você não precisa mais decorar que foi em 1789, né, Robson? Você tem um tal de google.com.br que eu acho que ele sabe quase tudo, né? Então, assim, a questão do conteúdo, a questão conteudista,
hoje ela tem que ser secundária, né? Assim, o conteúdo está disponível, então assim, não importa o que você sabe, mas importa o que você vai aplicar com aquilo que você sabe. Então assim, é fundamental hoje o desenvolvimento dessas competências e habilidades que a gente chama de competências do século XXI, né? Que vão preparar as crianças. Então imagina assim, que a criança de hoje, né? A criança que tem 7 anos hoje, ela vai ser uma criança que ela vai eventualmente viver até o final desse nosso século, né? Ela vai estar, então, em 2100 ela vai estar por aí. Então essas crianças elas têm que ser preparadas para viver esse novo século. Pois é, e esse novo século ele exige uma série de novas competências que a gente nem vislumbrava no passado, né? Por exemplo, interpretar uma notícia que sai no Facebook ou no WhatsApp, saber se aquela notícia é verdadeira ou não, como a gente pode ensinar, por exemplo, a filtrar o conteúdo, aquilo que você pesquisa no Google, por exemplo, como você disse bem, né? O Google sabe quase tudo, e é nesse quase que a gente tem que ter cuidado. Como a gente pesquisa, não é a primeira ocorrência, tem que dar uma olhada para ver. A gente sabe que pouca gente passa da primeira página do Google, acaba ficando ali naquela primeira página. E é importante que a gente consiga ir em frente e capacitar essas crianças efetivamente, esses jovens, para que eles consigam ir adiante na pesquisa, não se conformar com o primeiro resultado, enfim, questionar. Isso aí. Paulo Freire ele falava de educação bancária, né? A questão de você colocar o conteúdo para depois você sacar aquilo ali da criança, né? Então por isso que a gente fala muito de desenvolvimento de competências e habilidades, né? Então assim, o que são essas competências e habilidades? Hoje a gente fala da necessidade, por exemplo, da criança ela ser curiosa. Então uma pesquisa na Inglaterra disse que as pessoas da geração Y e da geração Z, que são as crianças aí de 10 a 20 anos, enfim, já são as crianças, são jovens, elas podem até ter 5 carreiras ao longo da vida dela, né? Aqui na Estante Mágica a gente tem exemplos de pessoas que já estão na 3ª ou 4ª carreira, né, Robson? Então assim, mais do que aquela pessoa saber determinado assunto, ela tem que ter a capacidade de se reinventar, ela tem que ter a capacidade de poder, ela tem que, vamos falar aquilo que é um pouco clichê, mas ela tem que aprender, ela tem que ter a capacidade de aprender em qualquer momento. Exatamente. E esse aprender a qualquer momento, ele tem que ser, ele sempre utiliza as ferramentas que você tem no seu cotidiano, né? Por exemplo, aqui o Leonardo Fernandes está dando um exemplo para a gente. Ele disse que um amigo tem um projeto onde traça paralelos entre jogos de videogame com as matérias em sala de aula, especialmente geografia e história, bem atual, e motiva os alunos a pesquisar mais sobre o tema. A gente vê hoje, por exemplo, a Microsoft que usa o Minecraft, né? Usa o Minecraft for Education, está ensinando professores a usar o Minecraft. Para quem não sabe, Minecraft é um jogo que é uma febre entre as crianças, entre meninos e meninas. Tem vários vídeos no YouTube que são, em primeiro lugar, né, na audiência do YouTube, tem livros, enfim. E eles utilizam hoje esse paralelo, né? Olha, vamos aprender então a projetar uma casa no Minecraft, por exemplo? Ou você pode usar o Age of Empires, o League of Legends, enfim, todos esses jogos que as crianças e os jovens conhecem muito bem para ensinar geografia, para ensinar história. Não só videogame, né? Você pode usar filme. Hoje você tem aí, com muita facilidade, você consegue ver um filme na Netflix, alguns estão disponíveis no YouTube, e utilizar esses recursos que são muito atrativos e fazem mais sentido. Uma outra competência que eu queria levantar aqui para o Robson, e eu acho que ele vai falar um pouquinho mais da importância dessa competência, o desenvolvimento dessa competência nessas crianças da atual geração, que é a comunicação, né? A capacidade de se comunicar. Robson, assim, o que representa a comunicação, até para quem veio do mundo do direito e vê que justamente os problemas que acontecem no dia a dia são problemas de comunicação? Como é que você vê isso aí? Hoje, as pessoas que não sabem se comunicar ou não se comunicam com facilidade têm dificuldade em diversas áreas, né? Seja no direito, onde a comunicação é essencial, você precisa fazer com que o juiz te entenda, com que o seu cliente te entenda, mas também no mundo empresarial, se você optar por ser um contador, você vai precisar se expressar bem, se comunicar bem, e a gente tem um modelo novo de comunicação, né? A gente tem um modelo diferenciado de comunicação, que não é mais só aquele modelo clássico de escrever uma página, escrever um memorando. Então a comunicação ela é muito visual. Então quando você faz um relatório, por exemplo, esse relatório não pode ser meramente um relatório de texto. Se tiver imagem, ele facilita a compreensão. Como é que você produz essas imagens, como é que você consegue essas imagens, e isso precisa ser ensinado. Então, a comunicação
é fundamental em todas as áreas, é uma competência que precisa ser muito trabalhada dentro de sala de aula. A gente sabe que não é tão trabalhado, a gente sabe que tem muita gente que chega na educação superior e passa na educação superior com dificuldade de se comunicar, porque a escola não prestou atenção nessa competência, né? Então você passa aí quase 20 anos na academia, né, na escola, na faculdade, etc., e não aprenderam uma competência tão essencial. Só para contextualizar o pessoal que está chegando, que a gente está vendo agora, a gente está falando um pouco sobre a importância da implementação de projetos, da metodologia baseada por projetos, né, e um dos fundamentos dessa metodologia baseada por projetos é o desenvolvimento das crianças de competências e habilidades do século XXI. Então a gente está só conversando um pouquinho sobre algumas dessas competências para ter um entendimento da importância, né, a representação, né, o quanto que significa essas competências. Eu queria falar de mais duas aqui, talvez, Robson. Uma é a criatividade e a capacidade de resolução de problemas, né? Hoje, como é que você vê isso? Assim, a importância das crianças desenvolverem a criatividade delas. Qual a importância disso aí para a vida, tanto pessoal quanto vida profissional? Hoje, como a gente estava conversando, eu tenho o conhecimento tão à mão, né, tão fácil, que aquele cara que sabia de cor a data da Revolução Francesa, e que geralmente era considerado CDF, esse cara já não é mais o CDF. Hoje, inclusive, um desafio que os professores têm dentro de sala de aula é que ele pode ser questionado dentro de sala de aula, né? Uma informação que ele deu e que eventualmente ou está ultrapassada, ou tem uma outra corrente que diz que não é bem aquilo, o aluno pode chegar lá, entrar no celular dele e dizer o seguinte: olha, professor, tem um autor aqui que está dizendo que não é bem assim. E o professor pode ficar efetivamente ali numa saia justa, mas isso não pode ser uma saia justa, né? O professor ele precisa compreender que aquele conteúdo é um excelente combustível para uma boa discussão dentro de sala de aula, que mostra que o aluno efetivamente está interessado naquele conteúdo. Então, se o conteúdo está disponível, como é que a gente... onde é que está o diferencial, né? O diferencial da criação. E como eu agrego esses conteúdos, esses conhecimentos que eu adquiro todos os dias para criar algo novo, né? Na verdade, para transformar, porque já que nada se cria, tudo se transforma, como é que a gente consegue transformar tudo aquilo que a gente aprendeu para solucionar um problema? A gente só vai solucionar um problema da vida real se a gente se debruçar sobre ele. Né? E é até interessante falar, assim, pegando um gancho do que você está falando um pouco na vida profissional, né? A gente tem pesquisa que diz que nos próximos 30 anos, em torno de 50% dos empregos atuais, eles vão ser extintos. Né? Então, assim, cada vez com o desenvolvimento de inteligência artificial, de mais tecnologia, então, assim, vocês talvez tenham visto recentemente, deve ter 1 mês ou 2 meses, um caminhão de cerveja, ele passou de costa a costa dos Estados Unidos dirigindo sozinho. Então, assim, olha aí, por exemplo, o quanto que isso vai transformar. Então, assim, para taxistas e motoristas de ônibus com eventuais carros autônomos dirigindo sozinho, e uma série de outras profissões também que elas podem vir a ser não só extintas, mas talvez uma necessidade da reinvenção dessas profissões. Exatamente, talvez transformadas, né? Já que, de novo, nada escrito se transforma, a gente precisa transformar, e essa transformação a escola precisa estar atenta, né? Essas profissões do futuro, elas vão chegar, é inevitável, e a escola precisa preparar, não pode ser mais aquela escola do século XVII, século XVI, reproduzindo os mesmos modelos, né? E aí, só para a gente entender aqui, já que a gente está ao vivo e com algumas pessoas aqui comentando, a gente tem a Nair Santana falando que experimentou o nosso projeto no ano passado lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e aproximou a família da escola. É uma parceria que ela está repetindo esse ano, ela indica bastante. É muito satisfatório para a gente, né? Muito gostoso a gente ouvir isso, ainda mais de ter chegado lá em Parnamirim e ter conseguido aproximar a escola da família. Isso é fundamental, né? Acho que quando a gente fala de projeto, são projetos, uma das coisas que a gente conversa muito é o seguinte: o projeto ele deixa de ser um instrumento puramente de aluno e professor. Ele é um projeto colaborativo, é do aluno com outros alunos, com a comunidade, e a comunidade envolve pais, envolve vizinhos, envolve governo, envolve comércio local, e isso é muito bacana. Então,
Aí um abraço aí, espero que a gente tenha sucesso aí na parceria esse ano, da mesma forma que a gente teve no ano passado. E até interessante o que ela está dizendo, Robson, pegando um pouquinho do gancho aí, um grande abraço aí para a Naire, para a Parnamirim, todos os pais e todos os alunos da escola, é que a educação, ela está aqui em cima, embaixo da educação ela tem a escolarização, né? Então assim, a escola ela é um elemento dentro do processo educativo. E por isso é tão fundamental a aproximação dos pais da escola, porque assim, a educação não é só, ela não é uma exigência da escola para os alunos, né? A exigência dos pais para os alunos, né? Então assim, essa parceria hoje de pais e escolas, ela é fundamental para o sucesso das crianças. Então assim, é muito claro, se percebe que a aproximação dos pais, aqueles pais que são mais próximos das escolas, são justamente, têm os seus filhos, são os alunos que têm melhor performance na escola, né? Então assim, os projetos hoje, eles têm o desenvolvimento de projeto em sala de aula, um dos fundamentos dele é justamente você poder atrair a comunidade. Quando a gente fala de comunidade, são os próprios pais das crianças, né? Então assim, é você trazer comunidade, você está falando dos comerciantes locais, você está falando dos pais, você está falando do vizinho, você está falando do primo, você está falando do amigo. Então assim, isso que a Naire falou, assim, pra gente, isso vem direto, assim, é um elogio direto para a alma, assim, né? Ele vem pra gente para motivar a gente, é um grande orgulho isso aí. E como é difícil para as escolas aproximar os pais desse processo educativo, né? Ainda mais a gente sabendo de todas as dificuldades, muitos pais às vezes não participam, não é nem pela falta de desejo em participar, mas a gente sabe que é pela falta de disponibilidade de estar na escola, ali no horário comercial, e é muito legal a gente saber que o nosso projeto consegue aproximar os pais da escola, do processo educativo, dos professores. Então, aí mais uma vez, obrigado, Naire. Acho que a gente poderia fazer uma live só sobre essa participação da comunidade na vida escolar. Isso aí, com certeza. E assim, pegando um pouquinho mais do gancho agora especificamente de projetos, depois daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a BNCC, né, Robson? A gente está muito inteirado sobre isso que está acontecendo aqui. Falando mais sobre projetos, qual é a importância dos projetos? Dentre os elementos importantes, fundamentais dos projetos, eles engajam as crianças, né? Então assim, eles fazem com que as crianças elas deem importância à razão de estar na escola, assim, delas serem educadas. Por que eu estou aprendendo aquilo ali? É um pouco do que o Robson falou, né? Por que eu tenho que aprender que menos B é mais ou menos raiz de delta sobre 2A, B ao quadrado menos 4AC, tudo bem, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Então assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então assim, os projetos eles dão significado ao aprendizado. Então eles motivam as crianças, elas falam, olha, eu estou aprendendo isso aqui porque eu vou fazer aquilo ali, eu estou aprendendo isso aqui porque vai ser importante para aquilo ali. Né? Então, assim, uma das questões fundamentais dos projetos é o engajamento dos alunos. Né? Um segundo fator dos projetos que a gente falou aqui é o engajamento da comunidade. Então, assim, a aproximação dos pais das escolas. Porque todo projeto, quando a gente fala de metodologia baseada em projetos, que vem do inglês Project Based Learning, né? Traduzindo é a metodologia de ensino baseado por projetos. Ou pedagogia por projetos, como alguns autores falam no Brasil. Exatamente, a pedagogia por projetos, né? Um dos fundamentos dela é que ela saia da sala de aula. Ela sai da sala de aula no sentido de aquilo que foi desenvolvido no projeto, aquilo tem um resultado final que vai ser apresentado para a comunidade. Né? E qual é o propósito disso? Por que vai apresentar para a comunidade? Para você engajar as crianças, porque a criança está fazendo alguma coisa, ela está fazendo eventualmente uma redação, e depois ela não vai fazer aquela bolinha de papel e vai tacar na amiguinha. Ela está fazendo uma redação, que depois ela vai ter um sentido aquilo que ela está fazendo, ela vai apresentar aquilo para os pais, para os parentes, para os amigos, para ela mesma daqui a alguns anos. Exatamente. Ela vai apresentar isso para os pais, então isso engaja a comunidade, né, quando a gente fala do desenvolvimento de projetos e a razão de ela ter que ir para fora, né, ela vai para fora da escola. Então isso engaja a própria comunidade, isso engaja o corpo escolar. Né? Então assim, a professora ela vê a valorização dela naquilo que ela faz. Né? Então assim, a professora vê dos pais, vê da comunidade o sorriso da gente conseguir tangibilizar o ensino. Né? Então assim, o que a criança fez ali na escola naquele momento? Né? O que a criança fez na escola naquele ano? Então assim, é fundamental isso aí. É fundamental que os projetos eles tenham sempre alguma coisa que seja apresentada para a comunidade, seja ele saia da própria escola. Sem dúvida. Sair da própria escola, engajando ali a comunidade, é sair para o mundo real. Né? A gente, quando fala de projetos, a gente está dizendo o seguinte, olha, aquele problema baseado numa hipótese, numa suposição, ele pode virar uma solução de um problema de verdade. A gente vê hoje muitas escolas que resolvem problemas da comunidade, levando seus alunos a resolver.
por exemplo, a questão do lixo, né? Ou eu vi muita escola durante todo esse processo aí de combate ao AIDS, muita escola levando seus alunos para fazer uma ronda e dando uma dura na vizinhança. Olha só, tem um pneu ali que está acumulando água, olha, tampa aquela garrafa ali. E você vê que são crianças de 8, 9 anos fazendo uma blitz social ali, né, muito relevante para aquela comunidade. E isso, de fato, é ultrapassar os muros da escola. Né, e é bom a gente aproveitar esse tempo para ultrapassar os muros da escola. Deixa eu só avisar o pessoal aqui, a gente está com meia hora de live, tem ainda mais meia hora. Quem quiser mandar perguntas para a gente, enfim, para incrementar o bate-papo, tiver alguma dúvida, não entendeu direito, está com alguma dificuldade, pode mandar nos comentários que a gente vai ter o prazer aí em responder. Então, destacando aqui, a Estudante Mágica hoje é uma plataforma de projetos para as escolas, tanto escolas públicas quanto escolas particulares. Então, assim, o nosso sonho da Estudante Mágica, quando a gente criou em 2009, era mudar o mundo, né? E mudar o mundo não se muda só com uma meia dúzia de crianças, mudar o mundo se muda com todas as crianças, né? Todas as crianças têm que ter acesso a isso. Então, a Estudante Mágica hoje é uma plataforma de projetos gratuita para as escolas elas têm acesso hoje a uma série de projetos que a gente desenvolve. Então, as escolas elas podem, a gente disponibiliza projetos que são desenvolvidos hoje. Professores e educadores, eles podem mandar os projetos que desenvolvem em sala de aula para a Estudante Mágica para a gente disponibilizar nessa grande plataforma de projetos, essa grande prateleira de projetos, né, Robson? Isso, a gente aprendeu fazendo esse projeto hoje, nosso projeto do livro e tudo mais, a gente aprendeu que tem muito projeto legal pelo Brasil afora, que pode ser disseminado. A gente sabe que tem sementinhas em vários lugares do país e a gente quer poder ajudar a levar essas boas práticas para outras regiões, né? A gente até recomenda aqui, tem 2 autores que são muito amigos nossos, né, que são amigos da Estudante Mágica. Um deles é o Caio Dib, né? O Caio Dib, ele rodou por cidades do Brasil todo para ver educação sendo aplicada na prática, educação sendo aplicada, como diz o Tião Rocha, embaixo de um pé de manga, né? Então ele conversou com pessoas do Acre, ao Rio Grande do Sul, para entender o que era desenvolvido. Então, assim, o Caio Dib, né, vocês podem procurar na internet o Caio Dib ou no próprio Facebook, Caio Dib, D-I-B, B de bola. O Caio Dib, então, ele visitou uma série de cidades durante um ano, e disso resultou um blog, resultou um livro dele também, né, e o Caio Dib, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre o quão incrível o Brasil é e quantos projetos incríveis o Brasil já tem, assim. Então, assim, ele vai lá em Nova Brasilândia do Oeste e ele encontra um projeto incrível sendo aplicado por ali pela professora. Pois é, a gente fala tanto de Finlândia, né, fala dos Estados Unidos, mas a verdade é que a gente tem projetos incríveis dentro do Brasil e melhor, são projetos que são adaptados à nossa realidade, né, a nossa realidade não só uma realidade geográfica, mas a gente sabe que é uma realidade social. A gente sabe que a gente não tem, e as escolas não dispõem dos mesmos recursos que escolas de países de ponta dispõem. Os recursos são escassos, mas mesmo assim os projetos são muito incríveis. E lembrando que para fazer projeto, às vezes a gente fala muito de projetos, as pessoas falam, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma fonte de financiamento. O projeto não necessariamente precisa ser um projeto tecnológico, um projeto que envolve um custo muito alto. A gente tem exemplos incríveis de projetos com custo baixo. São projetos com ideias que podem virar projetos. A gente estava conversando um pouco antes da live começar, uma professora de artes da Rede Municipal do Rio de Janeiro, os alunos perguntaram se eles podiam fazer os desenhos, pintar, né, sentados. Aí na aula seguinte ela teve uma ideia, ela levou um livro de história da arte, né, e falou assim, vocês sabiam que o Michelangelo pintou a Capela Sistina deitado? Porque, né, tinha que pintar o teto, lá ele pintava deitado. Aí o que ela fez? Colou um papel, uma folha de papel A4 no fundo da cadeira e deixou os alunos se deitarem lá para pintar deitados e entender essa experiência, né? Essa experiência tão real, tão praticável efetivamente. Sim, com certeza. E quem fala disso também é o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, aqui no Brasil, com o projeto Âncora. E ele é o português que se diz mais brasileiro de todos, né? Porque quando alguém fala de algum educador de fora, ele fala os próprios brasileiros muitas vezes não valorizam a própria educação que é feita aqui.
os educadores incríveis que já tem. Então, assim, enquanto que o pessoal lá fora valoriza Paulo Freire e Cantor no Brasil, se esquece. Assim, se fala muito, mas assim, a gente tende a valorizar um pouco daquilo que se fala do complexo de Vira-Lata, né? Então, assim, no Brasil a gente já tem projetos incríveis, como o próprio José Pacheco fala. Então, assim, a gente está muito antenado com isso, está sempre ouvindo ele, né? E uma outra referência também de leitura, e aí essa a gente vai falar de exemplos e um indicativo para o exterior, para uma pessoa que fez algo próximo que o Caio Dib fez, mas para fora, que é o André Gravatar. Então, o André Gravatar, ele passou por 13 países e criou um livro chamado A Volta ao Mundo em 13 Escolas. Então, assim, esse é um e-book gratuito, que depois a gente pode disponibilizar para vocês, mas vocês podem também procurar no próprio Google, que é Volta ao Mundo em 13 Escolas. E ele achou referências incríveis de escolas que aplicam projetos, de escolas que têm esse novo modelo de educação, que desenvolvem competências e habilidades do século XXI. E como você mesmo falou, assim, não com recursos extremos. Aqui no Brasil a gente tem o CPCB do Tião, né, que ele aplica lá com baixíssimos recursos, muito poucos recursos. Então, assim, aplicar projetos ele não demanda grandes recursos, tá? Isso pode ser aplicado por qualquer escola. Assim, a gente sabe que aplicação e inserção de projetos ele demanda que o educador ele saia um pouco da zona de conforto, né? Porque tudo aquilo que você deve fazer de forma diferente do que já fazia antes demanda, claro, um determinado esforço, uma intensidade, uma adaptação naturalmente, e o próprio projeto ele é alguma coisa que ele demanda um pouco assim do professor, porque os professores eles têm que entender os seus alunos, ele tem que contextualizar aquilo ali, mas assim, a educação ninguém vai ser fácil, né, Robson? Então, assim, simplesmente escrever no quadro, isso aí eu acho que a gente entende que só escrever no quadro e despejar o conteúdo já não dá mais, né? Então, assim, a aplicação de projetos, a criação de projetos, ela demanda algum esforço do novo educador. Sim. E esse esforço ele é totalmente refletido no plano de aula, no projeto pedagógico da escola, ou seja, ele precisa constar ali, né, no projeto pedagógico, na matriz curricular, enfim, ele precisa, dentro do plano que a escola tem por ano, dentro do planejamento escolar, ele tem que estar previsto, até porque você tem objetivos que você precisa alcançar efetivamente, né, e esses objetivos eles precisam estar descritos nesses projetos. Mas é claro, é um esforço de planejamento, é um esforço de fazer adaptações, mas é um esforço extremamente compensador, sem dúvida, né? Como hoje a própria Marlene Rampanelli está dizendo aqui que o projeto é maravilhoso, estamos super interessados em aplicar na escola. É isso, assim, o projeto desperta esse tipo de interesse, ele é realmente encantador. Não só o projeto aqui do Estudante Mágica, né? A gente até se suspeita para falar, mas os projetos, de uma forma geral, eles causam na escola ali um grande reboliço, né? Às vezes as crianças podem ficar até um pouco exaltadas, porque elas ficam tão entusiasmadas, e é bom lembrar, né, que exaltação não é necessariamente indisciplina. Exaltação, às vezes, é vontade, e aquela pressa e ansiedade de aprender, enfim, de participar e tudo mais, deixar minha marca. Isso é muito legal. E aí, Robson, vamos falar um pouquinho agora, para a gente já se direcionar para a finalização desse nosso live, vamos falar um pouquinho da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Então, assim, a gente vê que isso está sendo discutido, as pessoas ainda têm um pouquinho de dúvidas, mas como que essa BNCC que está sendo discutida, como que ela se insere nesse contexto de agora? Acho que todos acompanharam, né, aí na imprensa, de uma forma geral. A gente hoje tem uma terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, que enfim, o Ministério da Educação entregou ao Conselho Nacional de Educação e depois discutido com muitos especialistas, com escolas, etc. E essas BNCCs, ela basicamente se baseia em três grandes competências, né? Três grupos de competências pessoais e sociais, as cognitivas e as comunicativas. A partir dessas três competências, ela passa então a definir, a partir dessas competências gerais, as específicas da área, as específicas do componente e as habilidades, que são os objetivos de aprendizagem. Tem
tem muita discussão, tem muito material interessante disponível na internet, revista Nova Escola, Fundação Leno e vários outros setores hoje da imprensa, né, grupos de jornalistas de educação estão discutindo essas bases nacionais curriculares, que pode ser inclusive tema de uma próxima live nossa, né? E a gente só quer dizer que a gente está muito antenado, entendendo como essas competências propostas e como essa base nacional comum curricular ela vai poder aí abarcar esses projetos que várias escolas têm no Brasil inteiro. E falando na próxima live, é importante a gente deixar aberto aqui, né? Se você tem alguma sugestão, se tem alguma ideia, algum tema que você ainda não tem muita certeza, ou que você tem muitas certezas a respeito e quer discutir um pouco com a gente, discutir um pouco mais com quem acompanha a nossa página no Facebook, coloca aí nos comentários, tá? Pode ser agora na live, quem estiver assistindo isso gravado também pode fazer a sugestão, que a gente vai ter o maior prazer em repetir esse bate-papo e poder conversar mais com o pessoal que curte Santo Mágico. É importante também disponibilizar até os nossos e-mails, né? Assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, né, você pode mandar um e-mail diretamente para mim, que é pedro@estantemágica.com.br, ou para mim, watson@estantemágica.com.br. Ou se você achar melhor, aproveita que está no Facebook, clica na nossa página e manda no inbox, e a gente vai ter um prazer em responder também. Eu queria agradecer então a todos vocês que estiveram por aqui, né, que participaram, vocês que ouviram, um prazer imenso. A Estante Mágica então está aí desde 2009 com o grande objetivo de poder despertar nas crianças as potencialidades delas, né, Robson? Então, assim, esse é o nosso fundamento, é isso que move a gente, é isso que faz a gente acordar todo dia e vir aqui, e vir transformar. A educação tem isso, a educação ela não tem a ver com nada material, a educação tem a ver com propósito. As pessoas que trabalham com a educação, elas têm que se mover por isso, né? Exatamente. Eu trabalho com educação há muito tempo também, a gente trabalha junto nesse projeto e posso dizer de cadeira que é apaixonante ver o poder de transformação de trabalhar com educação. É algo que realmente transforma a vida de muita gente, transforma para melhor, e faz a gente acreditar que, apesar de tantas notícias no jornal que a gente lê todos os dias que não são muito boas, dá para acreditar que sim, dá para mudar, dá para a gente fazer, dá para a gente correr atrás. Então, é isso. A gente está à disposição. Aproveitem e coloquem aí os seus comentários, dúvidas, sugestões, críticas nos comentários, que a gente vai responder assim que puder. É isso. Então, desejar um bom final de semana, né? Afinal, hoje é sexta-feira. A gente agradece muito quem disponibilizou o seu tempo nessa sexta-feira aí, já à noite, para assistir a gente, estar com a gente. Quem está assistindo gravado também, muito obrigado pelo tempo e por acreditar aqui nessa proposta. É isso aí. Então, assim, a gente aguarda comentários, sugestões, opiniões. Vocês fiquem à vontade para mandar por e-mail, mandar pelo próprio Facebook. Então, muito obrigado a todos vocês e acessem lá, estantemágica.com.br. Site novo, né? Site novo, tá o site novo aí no ar. Vocês podem conferir, gente. Muito obrigado, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.